Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos novamente, aos que estão presencial, meu muito obrigada por estarem aqui. Os que estão em casa, sejam bem-vindos também para esse nosso segundo dia do 4º Fórum, Todos Juntos contra o Câncer, Norte e Nordeste. Eu sou Caterine Moura, para os que não me conhecem, e para quem já me conhece, me apresento novamente. Sou CEO da Brale, e também, com muita honra, líder do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E hoje estou aqui só para dar as boas-vindas e um bom dia especial e o start do nosso segundo dia. O lema do nosso congresso, do nosso fórum, é Juntos pela Prevenção ao Câncer e Equidade na Atenção Oncológica. E hoje vamos começar muito bem com um painel, mais um painel especial, que se chama Regulação, Navegação e Transparência no Atendimento na Oncologia. E para começar o nosso painel de hoje e dar início às nossas atividades, que vão perdurar ao longo do dia, eu quero chamar o nosso moderador, Dr. João Saraiva, que é hematologista do Hospital Fir Loyola, e fará a moderação deste painel. Dr. João, por favor. Muito obrigada e que tenhamos todos um excelente segundo dia de fórum. Só um instantinho que a gente está com um probleminha aqui de áudio. Isso, agora sim. Vamos resolver para melhor te ouvir. Agora ótimo. Sim. Então, novamente, pessoal, sejam todos bem-vindos, presenciais, remotos. Acredito que ontem você já tenha tido um dia de grandes experiências aqui. Realmente, esse 4º Fórum Norte-Nordeste desse movimento que tem encantado o Brasil por onde passa, o Todos Juntos contra o Câncer, tem sendo bem significativo e bem produtivo para os nossos pacientes, para nossas equipes de saúde, para todos os envolvidos no cuidado do paciente oncológico. Eu sou o João Saraiva e serei o moderador dessa mesa, que traz como tema central a regulação, a navegação e a transparência no atendimento oncológico. A gente sabe que conduzir e acompanhar a jornada de tratamento dos pacientes oncológicos deveria ser prioridade no serviço de saúde. Por isso, nesse painel, nós vamos abordar a importância de uma equipe especializada que ajude em todo esse processo, em toda essa cadeia de cuidado, bem como o papel dos gestores públicos para garantir o acesso e o tratamento ideal de forma transparente e eficaz. Para isso, para que a nossa discussão se desenrole, nós vamos ter uma série de especialistas aqui presentes e que vão, sem dúvida alguma, enriquecer a nossa discussão. Então, vou apresentar nossos convidados. Infelizmente, o primeiro deles, o Dr. Raimundo Sena, médico, assessor técnico do COSENS, não poderá participar. E nós vamos dar início a esse painel a partir da doutora Magda Moura de Almeida. Doutora Magda, que é médica de família e comunidade, docente no Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará, do UFC, e foi secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. Doutora Magda, seja muito bem-vinda. E logo em seguida, a gente vai ter o Dr. Dalton Emanuel, que já está se encaminhando para cá. O Dr. Dalton é advogado, graduado em Direito, consultor jurídico do Estado do Pará, do Governo do Pará, também mestre em Direitos Fundamentais na mesma universidade, professor titular da UNAMA. E, por fim, finalizaremos com a doutora Daniele Castelo Branco, que é terapeuta ocupacional, pós-graduada em Oncologia e Gerontologia, atual gestora da Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer, com sede no Ceará. Então, vamos dar início. Doutora Magda, seja bem-vinda. Senhora
tem aí 10, 12 minutos, mas vá no seu tempo. O que importa é que realmente você nos traga o que você veio, sem dúvida alguma, trazer para a gente. Obrigado, bom dia. Tá sem som. Então, infelizmente, não pude estar aí, né, por conta da Covid, mas fico muito feliz com esse convite que a gente tem trabalhado desde o ano passado aqui no Ceará, para dar transparência aos dados, né, da regulação, da assistência, e a oncologia é uma parte importante disso tudo para a gente. Então, fiquei muito feliz quando recebi esse convite, e agora mesmo à distância eu espero que a gente possa contribuir com a discussão. Né, como foi apresentada, eu sou médica de família e comunidade, minha formação original, e isso ajuda muito a entender um pouco da rede, né, da rede de serviços, da coordenação, e aí vou mostrar para vocês um pouquinho como a gente pensa aqui no Ceará e o que a gente tem feito. Pode passar o próximo. Acho que desde ontem, né, vocês já estão discutindo essa questão das leis, né, em relação ao tratamento e ao diagnóstico das neoplasias. Essas metas são importantes, porque a gente acaba utilizando elas para entender e para pactuar com a rede a questão dos 60 dias, né, de diagnóstico e tratamento. Então, a gente se baseia nisso também. Pode passar. E aqui é um pouquinho de como é que a gente, aqui no Ceará, né, como é que funciona a nossa proposta em relação à entrada dos pacientes oncológicos na rede. Uma coisa que eu acho que é importante trazer para vocês, e aí é uma que eu costumo falar, a mudança de paradigma para a gente, muitas pessoas, quando a gente fala em regulação, elas lembram só da burocracia, né, da burocracia, de papel, né, de pedido, e de uma certa maneira isso é verdade, né, eu acho que hoje em dia a gente tem discutido muito isso, a regulação, ela, apesar do SUS ter sido criado, né, em 88, a gente só veio discutir regulação nos anos 2000, quando tem a primeira legislação aí de regulação, quando se ouve falar disso. Então, o trabalho em cima dela começou bem depois da criação do SUS, e a gente vai ter agora, né, uma proposta de reformulação da política de regulação a partir do Ministério, né, em 2023. Então, isso aí já é um tempo, a gente vê um delay nas discussões acerca do que é regulação. Então, é realmente verdade que, quando a gente fala regulação, as pessoas pensam em burocracia. E esse é um paradigma que a gente está tentando mudar aqui. A gente entende que a regulação ela é feita para dar acesso ao paciente, num tempo oportuno, o paciente certo para o lugar certo, né, no menor tempo possível. Então, todo mundo aqui, quando entra, o regulador, o TARM, o supervisor, a gente faz um acolhimento para que eles entendam que a gente trabalha aqui em favor do paciente, em favor do cidadão, para dar acesso ao serviço e nunca utilizando a regulação para bloquear o acesso a algum serviço, né, ou dar privilégios a determinados pacientes. Então, a gente, aqui na regulação, a gente trabalha também muito com a questão da equidade do tratamento. E aí, o que acontece aqui no Ceará? Quando o paciente ele tem um diagnóstico, né, ou tem alguns sintomas de que surgira uma neoplasia, ou mesmo por exame de rastreio, né, isso é feito geralmente na atenção básica, na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, ela pede os exames complementares para esse diagnóstico, e aí se existem duas opções, né, se esse paciente ele tem se essa confirmação ela é feita ou não. Se a confirmação já é feita na atenção básica, né, em relação a essa neoplasia, o paciente ele vai para o que a gente chama de central de regulação municipal, né? Então, ele vai para o município e, através da central de regulação municipal, ele é inserido na fila geral de oncologia do Estado. A gente utiliza aqui no Ceará um software de regulação da empresa que é a Fast Medic. A gente usava um outro software e, a partir de 2020, a gente adquiriu essa plataforma e a gente tem trabalhado para que ela fique cada vez
atenda cada vez mais às necessidades do nosso estado. Então, depois que esse paciente ele é inserido pela regulação municipal, né, nesse software, ele vai para uma fila geral de oncologia. E aí, a central reguladora do estado vai colocar esse paciente na fila da subespecialidade mais adequada. E aqui também tem uma outra mudança de paradigma no nosso fluxo. A gente a gente entendeu que a regulação ambulatorial, ela tem muito a ver, ela tem muita intimidade com a telesaúde. Então, os nossos médicos reguladores da central de procedimentos, eles também são telereguladores. Eles fazem tanto teleconsultoria, como eles fazem teleconsulta em alguns locais. Então, esse médico regulador, ele analisa essa solicitação, ele qualifica essa solicitação, ele, né, faz a priorização, e aí sim, ele encaminha esse paciente para o agendamento em alguma unidade em que tem aquele serviço disponível. Pode passar. Um outro fluxo que a gente tem é o fluxo da policlínica, tá? Aqui no Ceará, nós temos 22 policlínicas, que são centros de especialidades. Por que são 22? Porque no Ceará a gente regionalizou a atenção à saúde. Então, nós temos 22 áreas descentralizadas de saúde, que são regiões menores, se a gente utilizar um conceito, a gente pode falar de micro-regiões, e a gente tem 5 regiões de saúde, superintendências regionais de saúde, né? Então, a gente tem, em cada 22 micro-regiões, a gente tem uma policlínica de especialidades e tem um CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, sempre são juntos, tá? Então, a gente tem 22 desses centros. Então, o paciente também pode vir de uma policlínica, tá? Como é que é esse fluxo? A unidade de saúde básica encaminha para o especialista, a central reguladora, esse fluxo não precisa do médico regulador, a central marca diretamente para a policlínica, também via FastMed, que é o mesmo software, tá? Como a pactuação dessas policlínicas, ela é feita através de uma programação pactuada integrada entre os municípios daquela região. Então, cada policlínica tem um determinado número de procedimentos, de consultas para cada município. Então, eles fazem isso a partir do agendamento deles. Por isso que não passa para o médico da regulação do Estado, ele vai diretamente fazer esse agendamento. Ele, então, é avaliado pelo especialista da policlínica, ou realiza exames na policlínica, e aí também vai, onde se divide é quando ele tem ou não a suspeita ou a confirmação da neoplasia. Se o paciente, depois que é confirmado na policlínica, ele realmente tem um diagnóstico de câncer, ele volta para a SMS, que insere novamente na fila da regulação, e aí é o mesmo fluxo dos demais. O paciente também é alocado na subespecialidade, e depois disso o médico regulador qualifica, né, esse paciente e agenda a consulta ou exame que é necessário. Pode passar o próximo. E aí, eu vou falar um pouquinho quando é que chega a navegação para a gente, né? Infelizmente, a navegação não chegou ainda para todas as especialidades aqui no Ceará. A gente tem tido a experiência com algumas. E uma das coisas que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender, eu meio que criei uma maneira de facilitar, e quando a gente fala navegação, as pessoas não sabem muito, né? As pessoas que não estão na parte de oncologia, elas não entendem muito o que é isso. Então, a gente chama aqui de gestor de casos, né? São os nossos gestores de casos. Então, a gente tem dentro da regulação da Central de Procedimentos 24 especialidades médicas, porém, a gente não tem navegação para todas elas ainda, tá? A gente tem navegação, a gente começou, né, com a mastologia, a gente tem hoje em dia de urologia, de proctologia, de gastroenterologia e de cabeça e pescoço, né? Então, esse gestor de casos, vocês já sabem, e eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo também, né, que o objetivo é exatamente eliminar qualquer barreira de cuidado e garantir que esse paciente seja atendido em tempo oportuno, no lugar exato, né, e com a terapia mais adequada possível. Pode passar. E aí, como é que funciona a navegação? Como eu falei para vocês aqueles passos, né, só para a gente relembrar.
Primeiro, ele é inserido dentro do software de regulação, tá certo? Na Secretaria de Saúde do município. Depois, ele passa por uma avaliação do especialista aqui da regulação estadual. Depois disso, ele é agendado, né, numa rede ou credenciada, ou conveniada, ou na rede própria. Ele é feita a consulta, isso tudo faz parte da navegação, tá, desse usuário dentro do nosso sistema, né? Então, é visto qual é o tempo em que ele faz a consulta. Depois que ele é realizada a consulta, nossos gestores de caso entram em contato com esses pacientes novamente, né, para saber qual foi a conduta, e aí já coloca um desafio que a gente tem dentro da navegação, dentro da gestão de casos, né, que é uma das coisas que a gente está discutindo atualmente. Essa gestão tem sido feita por contato telefônico, então, os nossos navegadores têm os telefones e entram em contato com os familiares, com o próprio paciente. Contudo, às vezes a gente tem dificuldades e, às vezes, existe um delay importante, né, em relação a isso, a falta de contato com o paciente ou seus familiares. Mas a gente teria, hoje em dia, com a informatização dos serviços, a possibilidade de pegar esses dados diretamente dos prontuários eletrônicos, né, de onde existem prontuários eletrônicos. E aí, atualmente, o que a gente tem discutido aqui na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará é como, por exemplo, fazer com que os dados, né, que alimentam o registro de base populacional de câncer ou registro hospitalar de câncer possam ser interoperáveis com essa base, tá, da regulação e da internação, para que a gente consiga pegar o resultado desse exame diretamente na fonte, no dia que ele sai, né, no dia que sai o resultado, que sai o laudo do exame, esse dado venha para a nossa rede e a gente consiga fazer isso on time, né, na hora. Então, depois desse novo contato, né, é decidido se há ou não a conclusão dessa navegação, né. Continua o segmento se o paciente aguarda intervenção, se foi cirurgia, se foi óbito, a gente também acaba concluindo, tratamento concluído ou vai para cuidados paliativos. Então, são os desfechos que a gente tem na conclusão da navegação. Pode passar. Aqui são os serviços que a gente tem dentro do estado do Ceará, né? Eu acredito também que seja do conhecimento de todos. Pode passar o próximo. E aqui é um mapinha que está disponível até nesse site, eu acho que vocês do lado direito, vocês conseguem enxergar, tem o site onde esse mapa está disponível, tá? É o georreferenciamento dos estabelecimentos de saúde que estão cadastrados como serviços oncológicos. Então, vocês vejam que dentro do Ceará, a gente tem uma distribuição desigual dos serviços, tá? Muito concentrado, obviamente, em Fortaleza, né, que é a capital, e a gente tem o que a gente chamaria, né, de vazios assistenciais, que é uma coisa que a gente está tentando trabalhar hoje em dia. Como eu falei para vocês, a regionalização é uma dos eixos importantes da gestão, fazer com que as 5 regiões de saúde, elas sejam autônomas, principalmente, né, até alta complexidade, a gente sabe que não vai resolver tudo, mas hoje em dia nós temos hospitais regionais de complexidade terciária em todas as regiões de saúde, e para que a gente não tenha mais, né, nosso objetivo é que a gente não tenha mais esses vazios assistenciais que vocês podem perceber através do mapa, né? A região que a gente chama de norte e a região do Sertão Central são regiões praticamente onde não tem serviços de referências para oncologia. E isso traz para a gente um grande problema, né? Tanto do paciente ter que se deslocar para Fortaleza, como também quando a gente fala de regulação, né, a gente fala, às vezes, eu coloco muito essa questão de mudar um pouco o foco de como a gente vê a regulação. Quando a gente vai, por exemplo, fazer o agendamento de um paciente, né, não é simplesmente ter oferta de vagas, a oferta de vagas é importante, mas até como se planeja a liberação dessa agenda também é muito importante. Por exemplo, um determinado serviço em que libera as vagas com 4 dias antes da consulta. Qual é o processo que eu, dentro de uma central de regulação, preciso para que esse paciente seja informado dessa consulta? Né? Eu preciso, esse boleto que a gente chama, essa informação,
ele vai para o paciente, através, quem tem o Ceará, um aplicativo que a gente tem aqui, que chama App Ceará. Se o paciente se cadastrar, ele pode acompanhar o agendamento, tá certo? Tanto do exame como da consulta dele, pode ser informado através desse aplicativo. E também a gente avisa a Secretaria Municipal de Saúde. Quando a Secretaria Municipal de Saúde, ela sabe, né, desse agendamento, sabe da marcação dessa consulta, ela precisa colocar geralmente são as equipes de saúde da família que fazem isso, são já os agentes comunitários que avisam o paciente, né, e outra coisa que a Secretaria Municipal de Saúde tem que fazer é agendar o transporte desses pacientes para o serviço, né? Como vocês viram, a maior parte do serviço é na capital. Então, até o transporte dos pacientes, a gente tem que pensar. Então, 4 dias, muitas vezes, dependendo da cidade do interior, não há tempo hábil para que o paciente seja avisado, seja agendado o transporte e ele consiga chegar aqui. E aí, onde é que reflete, às vezes, isso? No absenteísmo, né? Então, a gente tem tentado trazer esses indicadores para os serviços, para que eles comecem a entender, né, todos essas nuances que a gente tem dentro da regulação, tá? Uma das coisas interessantes também que a gente trouxe, esse foi um mapa que foi criado por um dos internos da gente. A gente tem internos aqui na regulação, internos de medicina. Isso eu acho que qualifica bastante para quando esses meninos e meninas forem médicos, né, entender qual a importância de se referir adequadamente, de se explicitar o encaminhamento e entender a rede, como ela funciona, fazendo com que esse itinerário terapêutico do paciente ele não seja tão sofrido, né? Pode passar. Então, a gente aqui, dentro do estado do Ceará, essas são as especialidades de oncologia, os ambulatórios de oncologia que nós ofertamos pela rede estadual. Então, quando o paciente, como eu falei para vocês, é colocado dentro do sistema de... Pode voltar aquele outro? Não, para frente, para trás. Pronto. Quando o paciente é colocado dentro do sistema de regulação e é alocado em uma subespecialidade, essas são as subespecialidades que nós ofertamos, tá? Pode passar. Aí eu vou começar a falar um pouquinho de transparência. Vocês vão começar agora a ver alguns dashboards que a gente chama, que a gente trabalha com os dados da regulação, tá? Esses dashboards, infelizmente, ainda não são de domínio público, porque alguns deles têm dados sensíveis dos pacientes, tá? E a gente utiliza basicamente para a gente fazer tomada de decisão. Então, esse é um dash que a gente utiliza para ver quais são as demandas do serviço. Eu mostrei para vocês quais eram os ambulatórios que a gente tem, que a gente oferta na central, e vejam que a maior parte dos pacientes estão na consulta inicial e triagem. Essas barras do lado esquerdo, vocês veem que a maior é consulta inicial e triagem, a segunda oncologia clínica, depois cirurgia de cabeça e pescoço. Então, a gente, através dessa avaliação de demanda, a gente consegue fazer com que o gestor se sensibilize. Por exemplo, eu preciso aumentar, né, a quantidade, por exemplo, de exames ou de consultas dentro da rede de oncologia, principalmente da triagem. E esse outro é um mapa de fluxo, que a gente também utiliza. Como eu falei para vocês, a gente tem 5 superintendências regionais de saúde. Fortaleza é uma superintendência, Cariri é uma outra superintendência, Sobral, Litoral Leste de Jaguaribe e Sertão Central. Essas faixas são os pacientes, tá? A gente, é como se fosse um jeito de demonstrar a quantidade de pacientes. Então, veja que a maior quantidade de pacientes é de Fortaleza, seguida de Cariri, Sobral, Litoral Leste de Jaguaribe e Sertão Central. E para onde é que eles vão, tá certo? Então, vocês veem que muitos dos pacientes, aqui a gente tem Fortaleza SMS. O que é isso? A gente, dentro do estado do Ceará, tem um único município que tem uma regulação própria, que é o município de Fortaleza, que é a capital, né? Então, os serviços que são contratualizados com a capital a Central de Regulação de Fortaleza e da SMS que gerencia. Então, a gente vê que muitos dos pacientes que chegam na Central do Estado, está certo, são encaminhados para a Central de Fortaleza, né?
O Cariri, vejam que os pacientes do Cariri, muitos deles ficam no Cariri, tá certo? Uma parte vem para Sobral. Então, o que é que a gente vê? Que o Cariri é uma região que está tendo uma autonomia, está conseguindo manter seus pacientes na região, tá? Sobral, tá? Sobral é um das regiões que demanda mais para Fortaleza, tá certo? Litoral Leste, Jaguaribe, Sertão Central, esse azul escuro que está em cima é que a gente não consegue saber o destino. São os pacientes que a gente não consegue saber o destino, tá certo? Podem passar. Esse também é um outro dashboard de oncologia, são esses dois que eu estou mostrando para vocês, são dashboards específicos da oncologia, tá? Que a gente utiliza para ver também a questão das demandas e aí um pouco da regulação, né, de como eu falei para vocês, a gente tem preocupado muito em mostrar para os serviços a questão do absenteísmo, né, da utilização da capacidade instalada. Então, a gente tem essas cores, o verde claro são as solicitações que são agendadas na Secretaria Estadual, o verde escuro, vocês têm assim, agendas na integração, são aquelas agendas que a gente manda para Fortaleza, tá certo? O vermelho são as solicitações canceladas por algum motivo, o paciente não precisa mais, ou foi a óbito, ou geralmente são situações desse tipo, tá certo? E o laranja são aquelas solicitações que estão aguardando em fila. Aí percebam o seguinte nesse gráfico. Vejam que a gente tem pacientes em fila somente em novembro. Por que isso, Magno? Porque a gente não tem paciente em fila dos outros meses. Em novembro a gente ainda não terminou. Então, os pacientes que entraram, a gente ainda está agendando, ainda está procurando, mas os passados todos já foram atendidos, né? O que é que chama a atenção e o que incomoda muito a gente é esse vermelho. A gente tem 24% das solicitações que foram cadastradas canceladas, né? Isso pode mostrar, a gente precisa aprofundar mais, pode mostrar que a gente talvez esteja demorando um pouco mais, né? E aí a gente tem aqui julho de 2021, um período crítico, foi uma das épocas da Covid, em que a gente teve 2021 todo, né? Muitas solicitações canceladas, e acredito que foi por conta da Covid. Então, assim, a gente sempre trabalha através de dashboards de indicadores com a nossa equipe, para que a gente tenha metas, né, e a gente consiga cumprir essas metas. Pode passar para o próximo. Doutora Magda, perdão, nosso tempo está bem adiantado. Se a senhora puder ir para as conclusões, eu lhe agradeço. Vou concluir. Tá. Então, assim, só mais um dashboard mostrando a questão das demandas do serviço, então, saber de onde é que esses pacientes vêm, né, para a gente colocar o serviço nos locais certos, pode passar. Esse aqui são os recursos que a gente também tem trabalhado. Pode passar esse, pode passar outro. Eu vou colocar só os últimos dashboards, que é esse da IH, que eu queria mostrar que a gente também, a IH, depois que é ambulatorial e é hospitalar, né? Então, a gente vendo que quanto é que se gasta, então, com isso eu consigo fazer com que o gestor, né, eu preciso gastar onde? Qual é o hospital que faz mais procedimento? Qual é o hospital que faz mais atendimento? Eu também posso ver através desse dashboard, tá? Pode passar. Esse, então, assim, só para concluir, né, pode passar esse também. E aí, queria agradecer a vocês, fico disponível, né, para as dúvidas, e fico agradecendo mais uma vez o convite para a gente poder mostrar o trabalho da gente aqui no estado do Ceará. Excelente apresentação. Agora daqui a pouco a gente volta para as conclusões finais. Vamos passar para a próxima apresentação da doutora Daniele Castelo Branco, ela que é terapeuta ocupacional, pós-graduada em Oncologia e Gerontologia e atual gestora da Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer, com sede no Ceará. Por favor, doutora Daniele, as palavras são suas. Olá, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, né? Falar aqui com muito pesar, eu não consegui estar aí com vocês presencialmente, mas graças a Deus consegui conciliar a agenda para poder participar de uma forma online. Sempre é muito bom poder contribuir nesses momentos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tá aparecendo para vocês?
final para discussão. Antes de... Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não. Tá aparecendo para mim também. Estou compartilhando aqui e não está dando certo. O pessoal do suporte vai lhe ajudar. Doutora, enquanto a gente resolve essa parte da apresentação, eu vou aproveitar e passar para a apresentação do Dr. Dalton, se você não se incomodar, tudo bem? Só para a gente otimizar Tudo nosso bem. tempo, tá? Então, gostaria de dar as palavras ao Dr. Dalton Emanuel Léo Rodrigues, ele que é graduado em Direito, consultor jurídico do Estado do Pará, do Governo do Estado do Pará, e também é mestre em Direitos Fundamentais na mesma universidade, professor titular da Universidade da Amazônia. Dalton, por favor. Bem, prazer, João Saraiva. Tudo bem, querido? Como você preferir. Foi. Bem, gente, bom dia. Muito obrigado pelo... Caiu de novo. É melhor. Tá. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A minha parte, ela é um pouco diferente do que vocês costumam discutir aqui, que vocês discutem mais a questão médica, né? Na minha condição de consultor do Estado e trabalhando na Secretaria de Saúde Pública, eu me deparo com a parte jurídica, com os bastidores da política de saúde pública, né? Então, me coube falar aqui um pouquinho com vocês sobre a participação do Ministério Público neste cenário de políticas públicas de saúde, tá? Como vocês sabem, hoje nós vivemos uma sociedade de massa. Todos os nossos interesses, o marketing, a produção em série, tudo que nós realizamos, nós fazemos para atender uma coletividade, correto? Com base nesse aspecto, por óbvio também que a vida em sociedade, a forma da alimentação, dos costumes, tudo isso interfere e também se transforma numa política de massa. E, com isso, também a sazonalidade e o aparecimento de doenças, né? Dentre eles, vocês sabem, vocês são os estudiosos, aqui eu não sou médico, eu sou advogado, mas vocês sabem que o câncer também vem decorrente da alteração dos nossos hábitos alimentares, da vida, da poluição, e etc., etc., ao longo dos anos. Então, por óbvio, então, que o Estado teve que também criar políticas institucionais na área da assistência, né? Em razão disso, por óbvio que o Estado não é perfeito no âmbito das suas missões. Daí porque o Ministério Público atua como fiscal da lei. Ou seja, ele exige o cumprimento de todo um ordenamento jurídico que foi criado para nos atender, né? É de bom, Vitor, que ressaltemos que a saúde ela é um direito fundamental. Basicamente, sem mais delongas, o que é um direito fundamental? É um direito ao qual nada nos pode ser negado. O Estado tem o dever, né, incondicional de prestar e fazer, realizar e acontecer esses direitos fundamentais. A saúde, ela está na segunda dimensão dos direitos fundamentais, que surgiram desde as grandes revoluções, a exemplo da Revolução Francesa, né, em que nós realmente alcançamos o status de cidadania. Tá? Então, nesse cenário, a Constituição de 88 trouxe ao Ministério Público uma grande ferramenta para fazer acontecer, para exigir do Estado, leia-se também a administração pública, a realização dessas políticas quando elas não estão sendo realizadas a contento. Tá? Afinal de contas, a saúde, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 88, ela é um direito universal, ou seja, universal e incondicionável a todo cidadão brasileiro.
e um dever de todos os 3 entes federativos. Quem são os entes federativos? A União, o Estado, o Distrito Federal, né, que é a capital federal, e municípios. Ou seja, eles deverão realizar as políticas em conjunto para que realmente não nos falte a saúde. Partindo dessa premissa, então, nós nos organizamos enquanto coletividade, foi como eu iniciei a minha breve fala aqui com vocês. Tá? Então, com base nesse contexto, a ação civil pública ela tem sido o grande instrumento de valia para o quê? Para a realização desses direitos fundamentais. Tá? Vocês com certeza já devem ter tido contato com a LOAS, com a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Ela veio a 8743, né, de 93, 8749, perdão, de 93. Ela vem trazendo justamente essa política de assistência e reforçando um papel do Estado na realização, no acontecimento efetivo e concreto desses direitos fundamentais. Então, a ação civil pública ela vem atender, fazer acontecer a política com relação também ao câncer. Né? Daí porque hoje, no estado do Pará, por exemplo, eu venho falar da nossa experiência aqui enquanto Secretaria de Saúde, nós somos diuturnamente demandados pelo Ministério Público no atendimento dos nossos pacientes acometidos de neoplasia maligna. Né? Além da ação civil pública, que ela vai nos atender a nível coletivo, como Dalton, o medicamento novo que precisa já entrar na tabela RENAME, na base de dados do Ministério da Saúde, enquanto medicamento obrigatório no combate ao câncer, efetivar as políticas realmente de tratamento desses pacientes, né, quando elas não são suficientes para atender a demanda. Né, e a CESPA vem trabalhando nisso também abertamente com o Ministério Público. Necessariamente não houve uma ação civil pública para que essa política realmente fosse implementada pelo Estado do Pará. Hoje nós temos várias UNACONs, né, que prestam esse atendimento ao câncer, e temos vários hospitais de referência. E hoje conseguimos separar a oncologia pediátrica da oncologia de adultos. E futuramente também, como vocês não vou ensinar o beabá para vocês, que vocês que são da área, vamos ter agora o hospital ligado à questão da política da mulher. Né? O governo do Estado finalmente vai cumprir as diretrizes do Ministério da Saúde em separando os protocolos de tratamento. Então, a bem da verdade, a grande ferramenta do Ministério Público, hoje no Estado do Pará, em termos práticos, ele não precisa necessariamente fazer alavancar a sua missão institucional, tecnicamente guardada no artigo 129, inciso 2º da Constituição Federal. Por quê? Porque o Estado do Pará já vem cumprindo voluntariamente, digamos assim, o seu dever de casa, criando, né, os hospitais de referência, através do terceiro setor, principalmente. Todos os hospitais hoje que inauguramos aqui no Estado do Pará, a política governamental é de entregá-lo a um terceiro setor, porque nós descobrimos que, gerencialmente, nós podemos implementar melhor a fiscalização e a efetividade, a concretização, digamos assim, dos serviços de saúde. E nós temos toda uma facilidade também de habilitação desses serviços na plataforma SUS. E, por outro lado, também atendemos às demandas individuais dos pacientes, que muitas das vezes não conseguem um tratamento específico. Como ser disso, é do conhecimento de todos, o câncer vem trazendo várias nuances, mutações e tipos determinados ou diferenciados ao longo do avanço dos anos. Então, por óbvio que, muitas das vezes, as políticas públicas de saúde gerais do governo não atendam certas demandas específicas. Né? E aí, qual é a participação do Ministério Público nisso? Ele nos chama, né, e, através do seu próprio expediente, através do seu próprio ofício, exige que cumpramos o artigo 196 da Constituição Federal e, bem assim, executemos a prestação, a entrega a gente do tratamento daquele paciente. Muitas das vezes é um remédio de ponta que chegou, é um tratamento, é um viés de esperança que chega para aquele paciente. E quem não luta pelos seus? Quem não luta pela vida? Nós estamos aqui em nome da vida hoje, né? Discutindo, desenvolvendo teorias de modo a desenvolver e implementar as políticas públicas. Então, hoje, o Ministério Público ele vem pungentemente
para exigir essa prestação. Como é que se dá hoje isso então, no âmbito da estrutura da administração pública estadual? Nós temos hoje na Secretaria um núcleo de demandas judiciais, constituído por profissionais, é uma comissão interdisciplinar. Por quê? Nós temos um médico, nós temos um advogado, nós temos um assistente social, nós temos um farmacêutico e as outras profissões que estão coligadas à nossa atividade. Um físico, um terapeuta. O que acontece? Chega a demanda lá no núcleo, a assistente social já entra, né? Ela é a primeira realmente que vem fazer o contato com a família, pegar aquela documentação que vocês já sabem, cartão SUS, dados da família, endereço, e aí sim vamos montar aquele processo para atender a demanda que o Ministério Público nos invocou, tá? No sentido de fazer acontecer a prestação no serviço público da saúde. Tá, professor? Desculpe, hábito. Digamos que nós não tenhamos aquele medicamento na nossa base de dados da tabela Rename, nós não temos comprado, nós não temos uma ata para aquele determinado medicamento. Um Herceptin, por exemplo, né? Um medicamento de mais ponta, que chegou agora. Para atendimento da demanda, nós teremos que fazer uma dispensa emergencial para fazer a compra daquele medicamento. Então, existe toda uma equipe interdisciplinar que já entra em campo para realizar aquela aquisição, por exemplo, daquele medicamento para o atendimento daquele tipo específico de neoplasia maligna. Justamente para que não tenhamos que responder uma ação civil pública, justamente para que o gestor público também não sofra as consequências cíveis e criminais, acaso ele ocorra incúria no exercício da sua função. Incúria em que sentido, professor? No sentido do desleixo, no sentido de não cumprir as políticas públicas de saúde. Então, hoje, nós criamos um dínamo para que essa política não tenha uma solução de continuidade, para que realmente os pacientes sejam regiamente atendidos e tenham seus tratamentos up-to-date, quer dizer, devidamente atualizados, alinhados com a política preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, eu acredito hoje, ainda há muito a avançar, correto? O estado do Pará tem dimensões continentais. E outra coisa, nós temos epidemiologicamente, vocês já estudaram bem mais do que eu, os tipos de câncer eles se dividem por regiões aqui. Então, nós ainda procuramos avançar, principalmente na criação dos nossos hospitais regionais, das UNACONs, para que essas políticas realmente elas tenham máxima efetividade e atendimento na cura desses pacientes. Certo? Meu tempo acabou. Então, basicamente, essa é a participação do Ministério Público, realmente, ele quem, só para resumir, para finalizar, ele quem nos puxa a orelha e exige o cumprimento do direito de todos, que é o direito à saúde, volto a dizer, um direito fundamental, ou seja, inafastável, inarredável por parte do Estado brasileiro, e onde quer que estejamos, né? Porque é um direito... digamos assim, irrecusável por parte de qualquer nação, quanto ao seu cumprimento. Era isso. Obrigado. Dalton, muito obrigado, querido. Tenho certeza que todo mundo ficou curioso pelo restante aí, mas vamos marcar um outro momento. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, acho que agora podemos seguir com a doutora Daniele Castelo Branco para sua apresentação. Doutora, fique à vontade. Pronto, aqui eu novamente. Vocês vão projetar a minha apresentação, né? Então, assim, eu fui convidada, né, para poder dividir com vocês um pouco da nossa experiência de navegação de pacientes aqui da Associação Nossa Casa. A Associação Nossa Casa é uma instituição filantrópica, a gente fica em Fortaleza. Nós temos os nossos programas e pilares, nossos programas e projetos divididos em 4 pilares, que é a assistência, saúde, educação e advocacy. E em 2020, em plena pandemia, nós ousamos iniciar um programa de navegação de pacientes. E eu vou trazer aqui um pouco para vocês dos resultados que nós conseguimos durante esse primeiro ano de programa. Pode passar. Então, vou apresentar para vocês o programa de navegação de pacientes como agente transformador no acesso ao tratamento de mulheres com câncer de mama na cidade de Fortaleza. A gente tinha como objetivo
avaliar, né, o cumprimento da lei dos 30 dias e dos 60 dias, né, durante esse programa de navegação. Também avaliar o fluxo do trabalho do navegador de pacientes em um ambulatório de mastologia do Ceará, e depois com esse poder ter dados, né, para poder apresentar para os decisores políticos do nosso estado. Então, o nosso programa de navegação, ele foi implantado no ambulatório de mastologia do CRIO, que é o Centro Regional Integrado de Oncologia, que é o UNACOM, localizado em Fortaleza. Nós contamos com o investimento social da Roche, com a consultoria da doutora Sandra Gioia, que veio para Fortaleza treinar toda a equipe que iria se envolver com o programa de navegação. Contamos com o protocolo do Global Cancer Institute, e esse protocolo foi adaptado para a nossa realidade. O programa aconteceu de agosto de 2020 a agosto de 2021, e tivemos como apoiadores o CRIO, o Global Cancer Institute e Américas Amigas, e nós realizamos uma navegação intra-hospitalar, que também é chamada de navegação diagnóstica. Ela foi feita por 2 assistentes sociais com vasta experiência em oncologia. Sempre que eu estou falando de navegação de pacientes, eu gosto de lembrar que para a gente ter um bom navegador de pacientes, a gente precisa de 2 coisas principais. A primeira delas é que esse navegador conheça muito bem o sistema de saúde, onde esse paciente está inserido, né? Porque falar de navegação de pacientes, a navegação ela está intrinsecamente ligada à linha de cuidado desse paciente. Então, é muito importante conhecer toda essa jornada. E o outro ponto muito importante para o navegador é que ele também domine a patologia que ele vai navegar, né? E possa entender todas essas questões que vão ocorrer durante todo esse percurso para poder ajudar e acolher da melhor forma esse paciente. Pode passar. E aí, para esse programa, a gente utilizou 9 formulários, eu não vou me deter a eles, se eu não tenho tempo, meu tempo é muito curto, e a gente criou algumas estratégias também. Uma delas foi a confecção dessa sacola que vocês estão vendo na foto. É uma sacola social onde cada paciente que passou pelo programa recebia a sacolinha e era orientada a guardar nessa sacola todos os exames, todas as requisições que o médico pedia, para que na próxima consulta, quando ela retornasse, ela não esquecesse de trazer os exames, que é uma coisa que a gente vê muito. O paciente perde o exame, vem para a consulta, não traz os documentos que o médico precisa para poder dar o seguimento naquele atendimento. Pode passar. E eu trouxe também para vocês um pouco do fluxo que a gente criou dentro do ambulatório de mastologia. Então, quando a gente foi implantar esse programa, a gente primeiro se reuniu com os mastologistas e explicou para eles qual era o tipo de paciente que a gente gostaria que fosse encaminhada para a navegação. Então, nós combinamos que a gente iria triar as pacientes com uma suspeita maior, aquela paciente que já chega para o médico com o exame alterado, ou a partir do atendimento do médico, do exame clínico, ele encontra um nódulo, já vê que aquela paciente precisa ser encaminhada mais de perto. E é importante lembrar que a gente iniciou o nosso programa em plena pandemia, então era uma época que a paciente não conseguia ir no posto de saúde nem para pegar o pedido da mamografia. Todos os postos estavam voltados só para a questão da pandemia. Então, assim, a grande ideia era otimizar, né? Aproveitar essas mulheres que chegavam até o ambulatório para a gente conseguir dar uma celeridade maior. Então, a partir da consulta com o mastologista, elas já eram triadas para a navegadora e já saíam da navegação com todos os exames marcados. Aí eu falo mais uma vez, como a gente estava... Quando eu criei o programa, a ideia era avaliar isso via SUS, ver como é que pelo SUS essas pacientes conseguiam marcar esses exames, o tempo que elas iriam demorar para fazer os exames e retornar com os exames para o médico. Por conta da pandemia eu não consegui fazer isso, a gente teve que partir para um plano B, e eu fui buscar parceiros para conseguir realizar esses exames. Então a Associação Nossa Casa, ela tem um centro de imagem, onde a gente faz mamografia, ultrassom, biópsia, e imunohistoquímica, né? E a gente acabou ficando responsável através dessas parcerias, e aqui eu contei com a parceria da Américas Amigas e do CRIO, para a gente conseguir realizar esses exames. Então, uma vez que a paciente recebia o resultado dos exames
e a biópsia dela dava benigna, ela via ser desligada do programa com os devidos encaminhamentos. E se a biópsia dela desse maligna, a gente seguia acompanhando essa paciente até o início do tratamento. E assim a gente conseguia avaliar o cumprimento da lei dos 30 e dos 60 dias. Pode passar. E aqui nesse slide eu trouxe um pouco só a quantidade de pessoas que passaram, né, de pacientes que passaram no ambulatório nesse período. Passaram 1.394 pacientes. Dessas 1.394, 184 foram triadas para o programa de navegação. Dessas, 100 foram detectadas com câncer e as outras 64 eram tumores benignos. E aqui eu tenho que falar também, a gente encontrou um grande gargalo. As pacientes que apresentavam tumores benignos e que precisavam fazer cirurgia, elas também tinham muita dificuldade de conseguir fazer essa cirurgia pelo SUS. E a gente encontrou algumas questões bem importantes, né? Um grande índice de mulheres com câncer de mama abaixo de 50 anos, 40% delas tinham menos de 50 anos, né? A maioria delas eram da capital, a gente conseguiu também ver a questão da vulnerabilidade social dessas mulheres, a maioria tinha uma renda familiar apenas de um salário mínimo. Pode passar, próximo, porque senão não vou ter tempo de apresentar tudo. A gente conseguiu levantar algumas características clínicas, né? 67% delas foram diagnosticadas em estágio avançado da doença. O tipo histológico mais predominante foi o carcinoma ductal invasivo, e a gente conseguiu ver qual era o perfil biológico desses tumores, né? A maioria tumores luminais, 58% dos casos, seguido de 27% do HER2 positivo, e 14% do triplo negativo. Pode passar para o próximo. Como primeiro tratamento, a gente observou que 52% iniciaram pela quimioterapia, o que condiz com o estágio avançado de câncer que elas apresentaram também, né? Elas começaram pela QT adjuvante, seguido de 28% pela cirurgia e 12% das pacientes iniciaram pela hormonioterapia. E aqui a gente encontrou algumas barreiras na fala dessas pacientes. Vocês vão ver que a percentual não vai bater, porque muitas apresentaram mais de uma barreira na sua fala. Então, algumas coisas chamaram a atenção, como relação aos problemas financeiros, que só pioraram por conta da Covid, né? Lembrando o momento onde esse programa aconteceu. E uma questão que chamou muita atenção da gente foi a necessidade da realização de outros exames. Boa parte dessas pacientes já traziam exames para o mastologista, mas quando chegavam aqui, aquele exame não condizia com o que o mastologista estava vendo no exame físico, né? Ele encontrava um nódulo no exame físico e a mamografia não dizia nada. Então, a necessidade da gente refazer os exames novamente, mostrando que a gente acaba gastando dinheiro 2 vezes, né? Então, e o que não é novidade, a gente vê que há uma grande incidência de clínicas populares distribuídas no Brasil inteiro, e aqui em Fortaleza não é diferente. As mulheres, às vezes, fazem um esforço para pagar esses exames fora do sistema de saúde, e ainda assim não conseguem ter acesso a exames de qualidade, né? E aqui a gente, pode passar o próximo, a gente conseguiu cumprir a lei dos 30 dias em 83,8% dos casos, né? Então, o intervalo de tempo entre a consulta com o especialista e o diagnóstico, que é o resultado da biópsia, ele foi menor do que 30 dias, em 83% dos casos. Lembrando que a gente conseguia fazer esses exames em uma média de 20 dias entre a mamografia e a imunistoquímica. E, lógico, isso se deu pelo fato delas estarem fazendo esses exames todos num local só, sobre a nossa responsabilidade, né? A gente criou um fluxo dentro do serviço, ou seja, quando essa paciente saía com pedido de biópsia, ela já ia junto com o pedido da imunistoquímica. Então, se essa biópsia desse positiva, automaticamente a imunistoquímica já era feita, para a gente não perder esse time, né? O que facilitou muito. O próximo, por favor. E aí, com relação à lei dos 60 dias, ela foi cumprida em 81,3% dos casos. O intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento foi menor do que 30 dias em 43,8% dos casos,
e em 40% dos casos levou de 30 a 60 dias. Lembra que a gente falou que a maioria começou pela quimioterapia NEO, né? Então, foi por conta disso que a gente conseguiu fazer isso antes de 30 dias, né? A gente observa que quando a paciente precisa iniciar pela cirurgia, geralmente esse intervalo de tempo aumenta um pouco mais. Próximo. E aí, como conclusão, o programa de navegação de pacientes, ele criou um fluxo dentro do serviço, possibilitando agilizar o diagnóstico, diminuir as barreiras e garantir o estadiamento completo e tratamento em tempo hábil. Com a realização desses exames e a maior celeridade para o retorno com o mastologista, a gente conseguiu aumentar o número de horários no ambulatório. Hoje a gente tem mais mastologista e tem mais horários para o mastologista, ou seja, a gente mostrou que a demanda era crescente e precisava de mais profissionais. E esses dados, eles mostram a importância do programa de navegação de pacientes, atuando na jornada do paciente desde o diagnóstico ao início do tratamento, tendo um suporte que acolhe e orienta a paciente durante a sua jornada em um sistema de saúde tão fragmentado. E eu não posso deixar de falar mais uma vez que esses dados que a gente conseguiu levantar, isso só foi possível devido à decorrência da parceria filantrópica e privada para a realização dos exames diagnósticos. As duas navegadoras de pacientes, elas têm um chip da navegação, então essa paciente, quando passa por elas a primeira vez, ela fica com o contato da navegadora, e através desse chip elas ficam se comunicando. Então, a paciente, quando volta para o retorno com o mastologista, ela já volta com todo o resultado dos exames, né, já para passar para essa consulta, e o mastologista decidir qual vai ser o primeiro tratamento dessa paciente. E tudo isso acaba otimizando até a vida do médico, porque a paciente já chega pronta para ele, né, e aí a gente vê que o médico acaba tendo mais tempo para poder conversar, tirar as dúvidas, as angústias dessa paciente, coisa que às vezes no dia a dia fica complicado, sem a navegação. Próximo, e aí o nosso projeto, eu tive a oportunidade de apresentar ele no segundo Fórum de Iniciativas Inovadoras do Controle do Câncer de Mama, que aconteceu no Breast Cancer Symposium, e ele foi premiado com o primeiro lugar. A gente concorreu com o Hospital de Barretos, com a Secamargo, e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, ele está descrito dentro do Guia de Boas Práticas em Navegação de Pacientes com Câncer de Mama no Brasil. Eu tenho só mais 2 slides. O próximo. E aí, eu fico muito feliz, porque toda vida que a gente vai implantar um programa, a gente tem 2 preocupações. A primeira é se a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, e a segunda é se ele vai ser sustentável. E graças a Deus a gente conseguiu, o CRIO absorveu a navegação. Então hoje as navegadoras são de responsabilidade do CRIO, elas continuam no ambulatório de mastologia. Esse ano a gente já navegou, está acompanhando 216 pacientes. A gente continua com o predomínio da quimioterapia como primeiro tratamento. A gente tem observado que o intervalo para a consulta, ou seja, quem vai iniciar pela cirurgia, esse intervalo de tempo tem aumentado mais, a fila da cirurgia, eu acho até por conta de todo esse gargalo que aconteceu com a pandemia, a fila da cirurgia está um pouco maior. E eu posso falar que a gente está vivendo um momento muito oportuno aqui no Ceará. Aproveitando a fala da doutora Magda, eu consigo enxergar toda essa mudança na regulação e posso dizer que ela está funcionando. A gente tem um contato muito bom com a doutora Daniele, que é a médica que está dentro da mastologia regulando essas pacientes. Então, quando chega paciente do interior com alguma dificuldade, a gente já consegue entrar em contato com a doutora Daniele e com a Kátia, entender o que é que está acontecendo e agilizar também a vida dessas mulheres. É muito bom ver que as pacientes estão conseguindo chegar reguladas como deve ser, iniciar já pelo caminho certo. E a gente, agora nesse segundo ano, a gente realizou uma capacitação em navegação de pacientes para as associações que fazem parte da Rede Mama, que congrega 17 associações de pacientes do estado, que estão divididas em alguns municípios do nosso Ceará. Seguir adiante aqui no evento, tá bom? Muito obrigado mesmo. Deu para a gente entender bastante todos os aspectos e realmente o trabalho que está sendo realizado no Ceará tem mostrado bastante diferença. Com certeza a gente tem muito que aprender com vocês e te espero até conduzir essas conversas futuramente. Desculpa ter que realmente lhe interromper, porque realmente a gente já está com o tempo bem adiantado. Então,
Tá bom. Eu gostaria de agradecer a todos que por aqui passaram. Sem dúvida alguma, foram 3 brilhantes apresentações. E a gente tem alguns minutinhos aí para tirar algumas dúvidas. Então, eu peço para aqueles que aqui estão presentes, podem pedir o microfone e falar diretamente com os nossos palestrantes. E quem estiver assistido online pode mandar pergunta via chat. E aí a gente vai receber aqui no celular, no aparelho, e a gente consegue passar para o nosso palestrante. Eu gostaria de, caso, não sei se tem alguém aqui presencialmente que queira fazer alguma pergunta, mas para dar seguimento, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, tem ali no fundo, por favor. Bom dia, meu nome é Joyce, eu sou paciente oncológica há 9 anos, paciente de mama metastática, sou paciente do Hospital Fir-Loyola, também sou profissional da área da saúde, sou enfermeira. E eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Dalto, né, a respeito das situações. São 2 perguntas rápidas, para ver se você pode esclarecer não só a mim como paciente, mas também como os profissionais que estão aqui presentes, que podem esclarecer. Você falou sobre o LOAS, né? A respeito desse benefício. Nem todos os pacientes das redes públicas e privadas conseguem ter o direito a esse benefício, né? A gente sabe que tem uma limitação da renda familiar para poder conseguir. Mas muita gente do hospital que eu faço tratamento, né, que são baixas rendas, não estão conseguindo esse tipo de benefício, está tendo um impasse, né? E a segunda pergunta é a respeito das medicações que a gente faz. Que a gente ouve de muitos pacientes a falta ou a demora desses medicamentos quando tem a falta dentro do hospital de referência, tanto o Fir-Loyola quanto o Barros de Barreto. A gente sabe que são medicamentos caros, são medicamentos que o alto custo para a secretaria é muito elevado, né? E quando chega ou quando falta, não tem a comunicação, principalmente para pacientes de interior, que é uma comunicação muito difícil, né? Então, às vezes ligam, não sabem informação, dentro do próprio hospital, dos hospitais de referência, não tem comunicação entre eles lá, e quem acaba sendo prejudicado é o paciente, né? E o profissional que está na linha lá de frente da quimioterapia. Então, eu queria que você me esclarecesse essas 2 perguntas, de como a gente pode ajudar esses pacientes. Obrigada. No tocante a LOAS, lamentavelmente o protagonismo do Estado do Pará com relação ao cumprimento da LOAS, ele fica meio aquebrantado. Por quê? Porque quem administra a aplicação do BPC, do benefício de prestação continuada da LOAS, é o INSS. E nós sabemos que o último governo ele tem sido muito brutal com relação às políticas de saúde. Vocês sabem muito mais do que eu que a falta de recursos para o tratamento, a falta de aparelhamento do INSS vem dificultando o atendimento dos nossos pacientes para o recebimento do BPC, do benefício de prestação continuada, que é aquele que é pago com base na LOAS. Com relação ao atraso nos medicamentos, os nossos medicamentos de câncer, em grande parte, eles são adquiridos com os recursos oriundos do Ministério da Saúde. E convenhamos que esse governo último, a cada vez mais, numa proporção muito geométrica, ele vem retirando esses recursos para o custeio desses medicamentos. O Estado do Pará, a cada tempo que passa, ele já vem fazendo uso dos recursos do Tesouro Estadual para dar cumprimento a uma política que, em termos de base, é uma obrigação da União Federal. Então, realmente, o que está precisando? Implementar nesta base uma reformulação da política do atendimento para o câncer.
Eu falo nos recursos para a compra dos medicamentos, eu falo no reforço da nossa autarquia previdenciária, que é o INSS, que administra o benefício da prestação continuada para os nossos pacientes, e eu falo também no provimento dos recursos para a compra dos medicamentos. Não é só na área do câncer que nós estamos enfrentando problema. Por exemplo, tem a questão da somatropina, que é o hormônio para crianças, né, que tem problema de retardamento no crescimento, né? Esse recurso também vem do Ministério da Saúde. Nós já estamos enfrentando um certo desabastecimento, por exemplo, da somatropina. Nosso hospital de referência, vocês sabem quem é aqui, já sabem que é o Barros Barreto, né, que guarda a política, né, da somatropina, e a Santa Casa. Nós estamos enfrentando. Por quê? Volto a lhe dizer, daí aí seria o Ministério Público Federal, através também de um inquérito civil público, que é a parte preliminar, para indagar a União por que a política de saúde não está fazendo o cumprimento mínimo dessas obrigações, certo? Aí ele faz o inquérito civil público, que é a parte preparatória. Se a União não responder, entra com a ação civil pública. Por quê? Porque a ação civil pública, ela obriga que o judiciário dê o comando para o chefe, para o Ministério, para que ele faça a compra, para que ele disponha o tratamento da forma mais emergencial possível. Por quê? Porque, através da ação civil pública, o judiciário impõe uma obrigação de fazer realmente materializar aquela obrigação que restou carente, né? Que, convenhamos, nos últimos 4 anos, é só essa palavra que a gente vem encontrando na prestação de saúde, dos serviços de saúde. E volto a dizer, só não tem sido pior porque o governo local, nosso governo do Estado do Pará, tem sido mais combativo no sentido de não deixar, literalmente, aspas, a peteca cair, né? Em fazer acontecer para que, pelo menos, o mínimo existencial, que é o que preconiza o artigo 196 da Constituição, seja prestado à população. Que é o mínimo existencial que nos garanta a vida de volta. Um tratamento efetivo, né? Um tratamento realmente que nos traga a cura, ou caminhando para atingi-la, né? Porque eu sei que é um dia de cada vez, um dia, uma vitória. Eu espero que eu tenha te respondido, mas realmente é a base que está problemática. Na realidade, o Estado do Pará, ele entra já para apagar o incêndio na floresta, mas, muitas das vezes, diante da política e diante do custo, o Pará o Estado, os recursos estaduais acabam sendo um beija-flor apagando aquele incêndio. Por quê? Porque a estrutura precisa ser remodelada, reavaliada, repaginada, revalidada, né? E realmente revalorizada para nós, usuários. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, doutor Dalton. Temos mais uma pergunta, doutora Paola. Bom dia. A sua fala foi muito propícia e eu gostaria de ressaltar que é por isso que tem esse fórum, né? A gente faz o Fórum Norte e Nordeste para a gente discutir, a gente está aqui realmente para fazer isso, para repaginar, repensar, junto com todos vocês. Eu só queria lembrar a Magda aí, doutora Magda, um beijo para você. Dani, um beijo para você também. Obrigada pela contribuição de vocês. Somente, Magda, para te lembrar, como aqui tem outros estados do Nordeste e do Norte, somente para te lembrar da navegação da gente para as leucemias agudas. Lá a gente tem, gente, eu sou reguladora lá, trabalho junto com a Magda lá. Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma coisa chamada vaga zero. Então, na hora que a gente sabe que o paciente está com leucemia aguda, a gente navega ele. Eu uso a Kátia lá da mama, aproveito a experiência dela com a mama, e aí eu peço a Kátia, na verdade ela não é minha, da Hemato, ela está ligada mais ao pessoal da mastologia e tudo, tal, mas aí eu pego a Kátia, ela já tem esse treinamento, e a gente vai atrás de saber onde está esse paciente com leucemia aguda no interior do estado. Está na casa dele, está no hospital. O hospital, a gente já pediu vaga e tudo, e tem sido bem, e tem melhorado muito. A gente tem evitado que pessoas com leucemia aguda morram no interior do estado. Porque é isso que acontece no Pará, é isso que acontece no Amazonas, é isso que acontece no Amapá, na Bahia, em todo lugar, até em São Paulo, por incrível que pareça. Eu fui dar uma aula lá em Campinas, em São Paulo, e descobri que também acontece isso.
Então, o paciente do interior, do estado, das cidades pequenas, ele já entra em desvantagem. Então, a gente tem que lutar por essas pessoas, principalmente as crianças, né, Genilson? Com leucemia aguda. Então, essa questão da vaga zero, a gente tem que ter hematologistas regulando, olhando e navegando com urgência esses pacientes. Então, na hora que chega lá no hospitalar, uma simples olhada minha, avalio, converso com o médico, vejo se realmente esse paciente tem urgência de vaga zero. Então, isso é muito importante, a gente implantar isso, a gente lutar para implantar isso. Tá certo? Era somente para lembrar para a Magda botar um pouquinho a brasa embaixo aqui da sardinha da hemato, viu, Mags? Obrigada. Eu, como hematologista, posso contribuir realmente. A gente tem esse gargalo aqui na nossa região. Imagino que vocês no Ceará já devem ter passado alguns pontos adiante. E eu estava conversando até com a doutora Caterina antes da gente começar a nossa sessão. Um dos pontos que mais impactam é a dificuldade do diagnóstico. Então, às vezes, eu tenho um paciente em Redenção, tenho um paciente em Santarém, nem tanto, mas alguns, você sabe que o Pará tem uma dimensão continental, e ele está lá com uma panstopenia, a gente não tem um mielograma para dar diagnóstico. Então, às vezes, ele tem 30 minutos aí para realmente fazer o diagnóstico. Vamos por uma última consideração, eu tenho 1 minuto para a gente encerrar. Nem é pergunta, é só observação mesmo. Tá. Sou Vanessa Costa, paciente oncológica há 9 anos, voluntária oncoguia. E, assim, a gente sabe que o câncer ele não espera, né? E dispensa emergencial, é só para a gente pensar mesmo e frisar isso. Dispensa emergencial deveria nem existir essa palavra. Com deveria certeza. ser dispensa imediata. Imediata. Né? Infelizmente, Porque... desculpa, vamos dialogar logo, né? Sim, sim. Infelizmente, gente, nós sabemos que nós viemos de um país de uma base muito corrupta, vocês bem sabem disso. Lamentavelmente, a gente precisa criar um fluxograma de compra ainda desses medicamentos. O que se tenta fazer, o que acontece, é se criar a famosa ata de registro de preços dos medicamentos que já estão na base de vocês, de tratamento. Os comuns. Agora, os novos tratamentos, eles realmente empacam nesse ponto por conta da burocracia. Os inibidores de ciclina, se eu não me engano, já estão há 5 meses, se eu não me engano, por aí, recomendado pelo Conitec, para que sejam incorporados. E aí, volto a dizer para vocês, não onde vem a base do SUS, que faz o recadastramento dessa medicação? É no governo federal, e o governo não tem cuidado de nós. Pois é, Por então... isso que volto a dizer para vocês, remonta a minha fala, o Estado do Pará vem como um beija-flor para te atender, quando ele deveria atender a todos, porque o governo federal não fez o seu papel. Mas né? só assim, mais sim. uma vez para frisar, o câncer ele não espera. Como eu aprendi. De uma quimioterapia para outra existe um tempo mínimo para a gente fazer uma próxima sessão. Sim. E eu aprendi muito, há casos, né, sobre antes, isso, mesmo sendo advogado. Agora, o Herceptin, por exemplo, ele já está sendo entregue dentro do prazo. Mas, antes disso, acontecia de não entregar no prazo. E muitos pacientes ultrapassavam o prazo. Peguei essas demandas, inclusive, né? na secretaria. Então, eu já faço esse ano, vou fazer 18 anos, né, como consultor na secretaria. Então, coincidência ou não, eu ia ser médico, estava tudo certo. E aí, acabei me formando em Direito, fui passar no concurso e fui cair na Secretaria de Saúde. Quer dizer, acabo que isso é uma área que eu gosto de estudar, de ler a respeito com vocês. E eu peguei ainda a demanda do Herceptin, quando era demanda judicial. Porque, assim, gente, quando não tem tabela Rename, não está devidamente, né, pautado já pelo Ministério preconizado a compra obrigatória, o que acontece? Os pacientes, é o judiciário que vem e, literalmente, aspas, coloca o dedo do gestor na tomada, compre porque ele vai morrer. Sim. E você vai ser penalizado por essa vida. Entenderam? Então, o que acontece? Lamentavelmente, o Ministério está sempre descompasso com a ciência e nós ainda temos que enfrentar, às vezes, a burocracia porque nós somos um país corrupto. E como então, exemplo nós temos agora, aí... Eu estou inibidor de triangulando o ciclina. problema para vocês, entenderam? Né? Então, isso torna difícil. Eu te entendo perfeitamente. Por isso que eu disse, um dia é um dia de vitória e mais um dia. É o que eu digo para mim, com a convivência que eu tive com todos os meus colegas da área, inclusive minha Patrícia, a Railda, que são minhas colegas da secretaria, né? Tenho uma convivência não tanto diária, né? Porque nós somos de áreas separadas, mas o diálogo é sempre o mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Gente, estamos encerrando a nossa sessão. Gostaria de agradecer a presença de todos, presencial ou virtual. Agradecer a doutora Daniela, a doutora Magda, ao doutor Dalton pelas contribuições.
Tivemos algumas perguntas no chat que não conseguimos responder, mas eu acredito que a gente possa disponibilizar o e-mail, talvez alguma forma de contato com os palestrantes. E a mensagem é essa: esse conceito de navegação tem estado cada vez mais em voga e vocês só vão ouvir falar disso daqui para frente. É um caminho sem volta, porque beneficia nossos pacientes, permite acesso, permite velocidade e permite com que aquela pessoa que teria um caminho mais sombrio, ela possa realmente ter um tratamento, ter eventualmente uma cura e volte para sua família. Agradecer a presença de todos, muito obrigado e vamos seguir o nosso evento. Bom dia.